Ai, ai, hoje tá tão... Olá, voltei de novo. É... Espero que esteja tudo bem com você. Resolvi fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre, sobre a lei da atração e sobre a lei da vibração. Eu tenho estudado isso durante um tempo e eu posso compartilhar um pouquinho disso com vocês. A minha experiência pessoal. Eu não entendia nada disso. Chegou uma época, eu era criança e eu não entendia nada dessas coisas. Não, isso chegou até mim. E hoje eu sou casado, já há mais de 20 anos com uma mulher maravilhosa. Eu tenho 3 filhos, maravilhosos, lindos, 3 lindos rapazes. Mas o que eu quero falar é sobre a lei da vibração, a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. E eu cresci assim, numa família religiosa. Eu cresci desde pequenininho na igreja, mas eu tive muitas dúvidas sobre muitas coisas que eu não compreendia, não entendia. E eu sempre busquei por resposta, por querer entender as coisas. E o curioso é que quando eu era criança, eu tinha uns 14 anos, eu sempre sonhava, assim, eu falava com minha mãe que eu queria casar. Mas não queria casar muito velho, eu queria casar mais jovem. Queria ter minha família, eu queria... Sempre quis ter 3 filhos. E o curioso é que a minha esposa, eu sonhava com ela. Eu já falei essa história para várias pessoas. Se tiver alguém que já ouviu contar, vai até achar engraçado. Mas eu sonhava com ela. Sonhava assim, eu tinha 14 anos, a gente se conheceu bem depois. Mas eu sonhava com ela. Sonhava. Eu via que a mulher na minha mente, na minha cabeça. E chegou um determinado momento que eu pensava assim, poxa, isso é loucura da minha cabeça. Essa mulher não existe, eu inventei uma mulher fantasiosa. E eu não entendia que aquilo já era a lei da vibração acontecendo na minha vida. Porque na verdade, segundo o livro de Napoleão Hill, lá fala sobre o desejo ardente. Quando você deseja algo com muita vontade, você deseja algo ardentemente, o universo traz aquilo para você. Você entra em ressonância com o universo. E mesmo eu sendo muito jovem, que era uma criança, eu não entendia aquilo. E o curioso é que eu tinha uma vizinha, vou mandar um beijo para ela, não sei se ela está me ouvindo, mãe do Pedro, a Kátia. E tudo começou aí. Eu acho que devido à minha vontade de querer entender as coisas, de querer saber, eu cheguei a um livro chamado A Lei do Triunfo, um livro de Napoleão Hill. Hoje ele está bem velhinho, está guardado, é uma relíquia que eu tenho. Um livro maravilhoso. E depois desse livro chegou outros livros. Chegou Quem Pensa Enriquece, chegou A Matriz Divina, chegou uma porção de livros. E eu fui estudando isso. Eu fui entender na minha vida a resposta, as coisas que eu queria entender, que eu não entendia, e o porquê daquilo. Então o que acontece? Voltando à minha história. Aí, passado alguns anos, eu conheci a minha esposa. E o curioso é que a primeira vez que eu vi ela estava namorando com um amigo meu, um grande amigo, até hoje é meu grande amigo. Eu não furei o olho dele, sério mesmo, não furei. Eles namoraram por 3 meses e depois não deu certo, aconteceu alguma coisa lá que não deu certo. E na época eu trabalhava numa empresa e eu pegava ônibus. E aconteceu que um dia ela estava no ônibus também, um ônibus bem lotado, e a gente descia no mesmo ponto. E naquele dia estava chovendo, parece até brincadeira, mas estava chovendo naquele dia. E aí ela me ofereceu uma carona. E ela falou assim, você quer que a gente se conhecia assim, da igreja? Ela frequentava a igreja na época também, eu também. E ela me falou assim, você quer uma carona? Quer que eu te deixo ali? Eu falei, ela sabia onde era a empresa que eu trabalhava. Aí ela me deixou lá, na porta. E aí começou.
E aí nós fomos conversando e depois eu fui na casa da tia dela. E aí iniciou o namoro, né? Mas o interessante é que eu sonhava com ela, com a cor dos olhos, o cabelo, a altura, tudo eu sonhava com ela. Eu via essa mulher na minha cabeça, mas eu ficava pensando assim, eu tinha 14 anos na época, só vim conhecer ela quando eu tinha 19, passaram 5 anos. Então eu fico pensando assim, quando você sonha, você deseja algo, você traz aquilo para você. O universo traz isso para você. Deus traz isso para você. A energia traz isso para você. Não importa, seja coisas boas ou ruins, você traz, você atrai aquilo para você. Você é um ser que vibra. Você tem uma vibração, você tem um campo eletromagnético. Tudo que vai, volta, seja bom ou ruim. Então, o interessante é você sintonizar em qual frequência você está. E eu fico muito feliz hoje porque eu vivi durante muitos anos adormecido. Não entendia as coisas. Por que as coisas acontecem? Acontece coisa boa e coisa ruim. É porque nós vibramos. E dependendo do grau de vibração que você estiver, você traz para você aquilo. E eu fiquei maravilhado porque aí nós moramos juntos 2 anos, depois nós casamos. Aí veio o meu primeiro filho, depois veio o segundo filho. E na gravidez do terceiro filho, ela engravidou e ela achava que era uma menina. Eu lembro disso, achou que era uma menina. Aí beleza. Aí eu falei pra ela assim que não era um menino, uma menina, era um menino. Eu tinha certeza que era um menino. E aí beleza. Passou um tempo, ela fez a ultrassom e era um garoto. Meu caçulinha, William. Eu tenho 3, é Matheus, Denzel e William. E eu só sei que cada dia que passa, eu fico mais assim, certo de tudo isso. Que essas coisas não são fantasias, realmente é real, essas coisas são realidade, vibração, a lei da atração, as leis universais. Essas coisas, acredita em mim, funcionam. E tem funcionado a cada dia. Você é o que você pensa. Na Bíblia está escrito isso também, lá em Provérbios. Você é o que pensa. Salomão já falava isso. Então, você deve policiar os seus pensamentos. No que você está pensando. O que você está desejando para você. Porque bate e volta. Se você realmente não é só pensamento positivo, nem pensamento negativo, é o seu coração. Você tem que sentir como já é real. Beijo. Tudo de bom. Fica com mais um pouquinho da natureza